Aparecida, quantos amigos aqui nessa nossa live de hoje. Que legal. Capra, seja bem-vindo. Wagner, Gilma. Que legal ter vocês por aí. Daqui a pouquinho a gente começa aqui, pessoal, dando aqueles 5 minutinhos regulamentares para as lives, né? O pessoal ir entrando, todo mundo se acomodando. Aqui a gente também matando aquela ansiedade, assim, e tal. Fica todo mundo um pouco agitado no começo, né? Normal. Afinal, tudo isso é muito humano, apesar de estarmos distantes, muito próximos. Marielle aí presente também, minha colega de ascensos. Que coisa boa ter você por aqui. Obrigado. Presente, né, Mari? Público bem variado aqui hoje também, hein, pessoal? Olá, Rafael, seja bem-vindo. Grato por estar aqui hoje com a gente. Que ótimo, público bem variado, assim como as pessoas que estão aqui falando para vocês hoje. Temos consultores, advogados, psicólogos, todo mundo interessado nesse assunto tão importante que é a qualidade de vida no trabalho, né? Que bom, que coisa boa ver tantos profissionais de tantas áreas diferentes interessados nesse assunto. Quem sabe assim a gente começa a mudar um pouco mais as nossas realidades no trabalho, né, pessoal? Algo tão importante. E olha só, apareceram alguns gerentes de projeto por aqui, hein? O pessoal da tecnologia também andou aparecendo. Fala, seu Capra. Quanto tempo? Que bom tê-lo por aqui também. Ah, Wagner, algumas coisas que só a tecnologia faz pela gente, Wagner. É, o teu nome agora com Agatha realmente vai ficar um negócio engraçado, mas tudo certo. A gente sabe que é o Wagner, não mudou de nome ainda. Pessoal da Coopere por aqui também, nossa cooperativa de trabalho, onde eu sou vice-presidente, também presente por aí. Obrigado, pessoal. Chegou, Marcel Potinho. Tem gente conhecida aí, né, Mari? Hã? Marcel, presente.
Legal, Marcelo. Obrigado por prestigiar a gente aqui junto com a esposa hoje, né? Legal. Aqui ao vivo e a cores também, pessoal, tá? A participação da nossa equipe técnica, certo? Trabalho em família, esposa, filho, tá todo mundo por aqui participando, colaborando nesse processo de criação, né, dessa live com a gente. Tá aqui o nosso Henrique, que é o nosso cameraman hoje. A Viviane está aqui ajudando também. A Thelma também está ajudando. Trabalho de equipe. Vamos lá, pessoal? Henrique, vamos começar? Nosso diretor. Legal. Então tá, pessoal. Em primeiro lugar, grato pela presença de vocês. Muito feliz em estar aqui com meus amigos fazendo esse encontro a respeito de qualidade de vida no trabalho. Resiliência tem limites. Esse assunto tão importante que às vezes é um pouco colocado de lado, né, nas conversas a respeito do trabalho, e que, no fim das contas, é o lugar onde a gente mais vai passar o nosso tempo de vida, e o nosso tempo, então, de vida de qualidade deveria acontecer lá. Então, estou aqui hoje com meus dois amigos, Nádia Indalêncio, profissional da área de ergonomia, da área de medicina e segurança do trabalho, com mais de 25 anos de experiência, baita profissional super bem colocado no mercado de trabalho. Obrigado, Nádia, por ter topado essa nossa conversa de hoje. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Léa. Agradecer a oportunidade, né? Agradecer a confiança. Boa noite aí para todos vocês. É uma satisfação estar aqui. Também já vi alguns conhecidos aí, é bem interessante. E vamos conversar um pouquinho sobre qualidade de vida no trabalho, vamos falar um pouco sobre resiliência. Acho que vai ser bem bacana. Legal, Nádia. Obrigado. Estou aqui também com a Marileia Lukov, amiga de Assis, de tantos trabalhos que a gente já fez junto. Grato, Mari, por estar aqui com a gente. Marileia é super bem posicionada no nosso mercado norte-catarinense como psicóloga, como profissional da área de comunicação, falando principalmente sobre comunicação não violenta, mas também sobre tantas outras coisas do conhecimento humano a respeito dos sentimentos, a respeito do posicionamento do profissional na sua jornada de trabalho. Então, Mari, muito obrigado por você ter topado essa nossa conversa. Nem é o que agradecer, eu que agradeço, porque é muito agradável, né, estar com você, trocar ideias, conhecer o Nádio também. E boa noite a todos também que estão chegando aí conosco para esse papo. Assim, pessoal, algo para nós lembrarmos, né? Nós estamos aqui falando para um público bastante heterogêneo, ou seja, um público que vem de diversos segmentos e áreas de conhecimento diferentes. E também aqui nesse palco, hoje, eu tomei a liberdade de trazer amigos que falam sobre o seu ponto de vista a respeito de qualidade de vida no trabalho, e resiliência tem limites, certo? Mas falam a respeito de suas próprias experiências profissionais. Então, é importante destacar isso, porque, eventualmente, em algum instante, a gente pode, inclusive, ter pontos de vista um pouco diferentes, e que bom, porque é isso que faz a riqueza humana, né? Esses pontos de vista diferentes, essa forma angular de nós vermos as mesmas coisas, e esse convite é justamente para isso, para que a gente tenha essa reflexão por pontos de vista diferentes a respeito desse assunto. Bom, vou chamar aqui primeiro para a nossa conversa, pessoal, o Nádion. O Nádion vai falar com a gente um pouco a respeito dessa vivência dele sobre qualidade de vida no trabalho, sobre o prisma dos temas que ele vem tratando nesse momento aqui, principalmente com ergonomia, mas o Nádion tem um portfólio de falas aqui muito importante a respeito disso, mas vou deixar que ele siga com essa fala. Então, Nádion, por favor. Obrigado, Ricardo. Eu vou preparar a minha câmera aqui. É isso aí, preparações técnicas, pessoal. Aí, pessoal. Então,
Boa noite a todos. Como eu já comentei, é uma satisfação estar aqui com vocês. Essa troca de experiências, ela é fantástica, principalmente quando se fala em qualidade de vida e quando se fala no trabalho. Eu sempre começo com alguma pergunta, algum questionamento, né? Você já parou para pensar o que é qualidade de vida no trabalho para você? Você já parou para pensar o que é resiliência e se isso realmente tem um limite? Que é o tema da nossa conversa, um tema bem interessante, um tema que eu acho que é extremamente atual. Vou fazer uma apresentação um pouco mais formal. Eu sou o Dr. Nádio Indalêncio. De formação, eu sou fisioterapeuta. Não vou falar o currículo inteiro, mas são 5 pós-graduações, um mestrado e um doutorado, voltado especificamente para a saúde dos trabalhadores. Então, são 25 anos de experiência focado na indústria, focado nas empresas, focado na saúde das pessoas e, por que não, falando em qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. Eu sou o diretor do CREMEST, que é o Centro de Referência em Ergonomia, Medicina e Segurança do Trabalho. Sou também o mentor do Instituto Nádio Indalêncio de cursos e treinamentos. Então, a gente leva para as pessoas informação, leva para as pessoas treinamento e leva para as pessoas solução. Eu comecei, como o início, né? Eu sou o primeiro a falar, eu acabei trazendo aqui um conceito da Organização Mundial da Saúde quando fala em qualidade de vida. E ela diz o seguinte, que qualidade de vida é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto de cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, as suas expectativas, os seus padrões e as suas preocupações. Não sou eu que falo isso, é a Organização Mundial da Saúde. E se nós pegarmos isso e, em vez de falar simplesmente de qualidade de vida, falarmos de qualidade de vida no trabalho, porque o trabalho é um pedaço da nossa vida, então, para que nós possamos ter uma qualidade de vida no termo mais amplo, nós precisamos, sim, ter esta qualidade também dentro do ambiente laboral. A gente ia modificar esse conceito, trazendo que seria a percepção do indivíduo sobre a sua posição no trabalho, na questão laboral, envolvido num contexto de cultura e sistemas de valores da empresa onde ele está inserido, e também os seus valores, né? E aí a relação com os seus objetivos profissionais, a relação com a sua expectativa profissional, com os seus padrões, e esses padrões de moral e ética também, e as suas preocupações em relação ao trabalho. E a gente está aqui para discutir também o tema resiliência, que é uma capacidade de adaptação do indivíduo. E eu coloco... Nádia, só um segundo. Aparentemente, tem um pessoal falando a respeito de câmeras. A sua câmera está ok? Está funcionando? Tá. Tudo certo? Então, fechou. Siga lá. Tá. Então, eu trouxe também o tema resiliência, né? Então, é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fatores significativos de estresse. É claro que os colegas vão falar de resiliência com uma outra visão, e, provavelmente. Mas eu gosto dessa situação do estresse. Por quê? Para o nosso corpo, e a minha formação é da área da saúde, então eu busco essa questão física bastante, né? Mais intensamente. O estresse para o indivíduo, tanto o estresse físico quanto o estresse mental, traz para o corpo a mesma resposta. Então, alguém que tem longas jornadas de trabalho, sem períodos de descanso adequados, ou alguém que tem uma sobrecarga de pressão no trabalho, fisicamente sofrem da mesma maneira, tá? E aí, a gente vai para o ambiente laboral. E aí, quando eu falo em ambiente laboral, nós podemos pensar numa indústria, numa empresa administrativa, qualquer ramo de atividade. A minha expertise, ela começa desde a questão de saúde no trabalho e segurança do trabalho. Então, nós não podemos expor pessoas a riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos ergonômicos. Quando nós falamos em riscos físicos, nós estamos nos referindo a agentes físicos, como, por exemplo, altas temperaturas, baixas temperaturas, ruído, radiação, que pode ser ionizante, não ionizante. São situações dentro de um ambiente de trabalho
que quando esse trabalhador está exposto acima de um determinado limite, mesmo que ele queira e busque uma adaptação, aí a gente já faz o link com a resiliência, traz malefícios para o corpo dele. Quando a gente fala numa questão de riscos químicos, a gente vai avaliar a exposição desse trabalhador, ou a nossa exposição como trabalhadores, aos produtos químicos de um modo geral. Então, há xileno, tolueno, N produtos químicos que podem ser inalados e, partindo de uma determinada quantidade, um determinado valor, podem sim trazer prejuízos físicos e doenças graves. Inclusive, tem produtos que são cancerígenos. O risco biológico da mesma forma, contatos com vírus, fungos, bactérias, protozoários, isso é muito comum dentro de hospitais, o pessoal que trabalha com rede de esgoto, etc. E o risco de acidentes. Eu falei os 3 primeiros mais rapidamente, porque as empresas têm dentro da sua estrutura um documento baseado em 38 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que as obriga a fazer essas avaliações. Então, é o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E dentro desse programa, são mensurados esses fatores que eu comentei com vocês até agora. Mas quando a gente fala em acidente, e aí isso pode mudar completamente a vida de uma pessoa, a qualidade de vida de uma pessoa, aí nos chama bastante atenção. Por quê? Quando a gente fala num acidente, nós temos sempre 2 pontos. Uma condição insegura e um ato inseguro. Uma condição insegura é quando falta proteção para uma máquina, é uma escada sem um corrimão, é um piso que é escorregadio, é alguma condição do ambiente que pode levar o trabalhador, ou nos levar, a uma condição de acidente. Agora, quando falamos em atos inseguros, o posto de trabalho oferece a condição, porém o trabalhador, o indivíduo, burla o sistema. Ele não segue uma regra e aí ele se coloca numa condição de risco que pode modificar completamente a sua vida, inclusive perdê-la. E aí, pasmem, senhores, 86% de todos os acidentes de trabalho são causados por atos inseguros. 2% são causados por agentes da natureza, uma ventania, um raio, e os outros 12% são causados por condições inseguras. Então vejam só, 86% de todos os acidentes são causados pelo próprio acidentado, porque ele não cumpriu uma regra, ele não utilizou um equipamento que deveria, ele burlou de alguma forma o sistema. E isso é uma situação, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala no ambiente laboral, as questões de segurança, elas são extremamente importantes. Não menos importante, e a minha área de especialização, uma delas, né, é a questão da ergonomia. Ergonomia, nós temos uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR17, que trata especificamente deste tema. E a NR17, ela traz o seguinte: ergonomia é conforto, saúde, segurança e desempenho eficiente. É uma ciência-mãe. O conceito de ergonomia é uma ciência que se ocupa da combinação do posto de trabalho, do ambiente de trabalho com o trabalhador. Não existe mais, de muitos anos para cá, pelo menos desde 1990, quando saiu a norma regulamentadora, aquela condição de você ter que se adaptar a um ambiente de trabalho. Antigamente era assim, a pessoa se adaptava àquela condição enquanto aguentasse. Quando se machucava, trocava, usava-se uma expressão, vocês devem ter ouvido isso várias vezes, manda para o encosto e coloca o outro no lugar. Essa expressão, ela é terrível, né? Ela caracteriza o ser humano. Com as questões de ergonomia, precisamos mapear os ambientes de trabalho e aí criar adaptações e melhorias para que esse trabalhador consiga atuar de uma maneira mais confortável, que não comprometa a sua saúde, a sua segurança e que ele possa ser produtivo. Dentro da ergonomia, nós também temos áreas de atuação diferentes. Nós temos a ergonomia que se preocupa com as questões físicas, e aí se preocupa com o corpo, de um modo geral. Nós temos a ergonomia que se preocupa com as questões organizacionais, e nós temos a ergonomia que se preocupa com as questões cognitivas. Então, quando nós falamos
em ergonomia, na questão física, nós estamos nos preocupando com movimentos repetitivos. Nem todo movimento repetitivo é problema. Isso depende muito da frequência que se faz. Escovar os dentes, por exemplo, é repetitivo. Mas por que ninguém adoece escovando os dentes? Porque vai fazer uma vez de manhã, uma vez depois do almoço e uma vez à noite. Postura no trabalho é um cuidado que nós precisamos ter, e também as movimentações de carga. Então, quando se fala em ergonomia do âmbito físico, a gente tem essas três grandes frentes, esses três grandes pilares para cuidar da saúde e da integridade física desses trabalhadores. E quando eu falo desses trabalhadores, nos incluo. Porque eu também tenho um posto de trabalho, eu tenho a minha mesa, eu tenho meu computador, eu tenho uma condição de trabalho. E aí, senhores, quão difícil é cuidar da própria postura? Então, assim, nós precisamos. Ah, mas eu consigo me adaptar. E aí, essa adaptação, que dentro do meu conceito é uma resiliência, ela tem um limite. Por que ela tem um limite? Porque uma postura inadequada, com o passar do tempo, vai trazer um problema físico e vai deixar inapta para aquela atividade esse trabalhador. Uma movimentação de carga, mesmo que você consiga fazer, repetindo várias vezes, pode sim trazer prejuízo. Então, por mais que o trabalhador queira a adaptação, nem sempre ela é possível. Quando eu faço essa conversa presencial, normalmente eu trago assim, escolho um homem lá da plateia e digo assim, você consegue pegar um saco de cimento? Um saco de cimento de 50 quilos. Normalmente ele responde que sim. Eu digo, então tem um caminhão ali fora, com 200 sacos, você descarrega para nós? Aí a pessoa diz, aí não. Como não? Todos os sacos têm o mesmo peso. Por que um consegue e os demais não conseguem? É a questão da fadiga. A fadiga é uma falha de adaptação. A gente consegue ir se adaptando até um ponto onde o corpo não responde mais. Então, existe sim um limite que nós chamamos de fadiga, que pode trazer N problemas para o trabalhador. Temos também as questões organizacionais. Dentro do trabalho, quando a gente fala em questões organizacionais, e aí eu trago a NR17, ela diz que o trabalhador ele deve conhecer o modo operatório, deve conhecer o que ele precisa fazer, quanto ele precisa fazer e, principalmente, como ele precisa fazer. Nós temos, nas empresas que os senhores trabalham, com certeza, existem diversos POPs, procedimentos operacionais, padrões lá. Então, muitos procedimentos descritos. Agora, nesses meus 25 anos de experiência, na maior parte das empresas onde eu estive, no Brasil inteiro, quando a gente vê um procedimento, ele sempre está dizendo o que fazer e não como fazer. E o como fazer é o que pode levar a um desconforto físico, às dores, ao adoecimento. E aí sim, atrapalhar ou prejudicar o que nós chamamos aí de qualidade de vida laboral ou qualidade de vida no trabalho. Então, o método, o como fazer, ele precisa ser estudado, ele precisa ser descrito e as pessoas precisam ser treinadas. Então, esse é um fator bastante importante. E aí, dentro dessa questão organizacional, nós vamos falar dos tempos de recuperação de fadiga, nós vamos falar de pequenas pausas, os tempos dentro de um ciclo de trabalho que trazem pausas ou não. E também nós temos as questões da ergonomia cognitiva, que eu não vou aprofundar muito, mas que fala da sobrecarga, da pressão do trabalho, dos prazos, e aí é uma questão realmente de pressão no sentido mais cognitivo realmente, tá? Então, se eu voltar para a pergunta inicial da nossa conversa, eu vou dizer para vocês que qualidade de vida no trabalho, ela é extremamente importante para a qualidade de vida, porque nós somos seres que temos várias frentes, nós não somos seres diferentes. Quando a gente entra no trabalho, eu continuo sendo Nádion. Quando eu entro em casa, eu continuo sendo Nádion. É difícil a gente deixar tudo para fora e virar uma chave e transformar num determinado ambiente. Então,
sempre a gente vai sofrer aí diversas influências. Então, para que você consiga ter a sua qualidade de vida no sentido mais amplo, a qualidade de vida no trabalho ela é fundamental, é um dos pontos, e muitas vezes depende não tanto de você, depende de uma condição de trabalho, depende de avaliações técnicas de outros profissionais. Então, é um conjunto que precisa de ações que precisam ser tomadas para que a gente consiga, então, melhorar esse ambiente de conforto, segurança, saúde, para que nós possamos ter o nosso desempenho eficiente. O tempo não é muito longo que a gente tem aqui, a ideia é bater um papo. Eu fiz uma introdução sobre alguns princípios de ergonomia, alguns princípios de qualidade de vida no trabalho. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da minha experiência, aí tem o meu Instagram, @nadioindalencio. Ali eu trago bastante coisa sobre ergonomia. Esse é um Instagram voltado para ergonomia. Inclusive, eu tenho um vídeo lá que ensina em 1 minuto e meio como você adequar o seu posto administrativo. Então, você que trabalha com mesa, cadeira, computador, provavelmente nunca passou por um treinamento de como usar uma cadeira, como ajustar a altura de uma tela. E ali, em 1 minuto e meio, eu consigo mostrar para você, prática, um posto de trabalho, a adequação que vai gerar mais conforto e vai evitar aí o adoecimento, tá? E também atuo em tratamentos. Nesses anos todos, eu também, infelizmente, tem pessoas, trabalhadores que acabam adoecendo, e eu atuo também em terapias, tá? E aí a Mister Ozônio, onde a gente utiliza algumas técnicas de tratamento, de ozonioterapia. Eu tenho formação, eu sou homeopata, eu tenho formação em fitoterapia, terapia ortomolecular, então é uma área um pouco mais natural, eu vou chamar assim. Falei rápido, porque o tempinho é curto, acho que deu o meu tempo, né? Já estão sinalizando aqui para mim, com um taco de beisebol na mão, dizendo que deu o meu tempo. E provavelmente a gente volta aí para discutir. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa a perguntinha ali, que no final eu volto para responder. Obrigado pela atenção, gente. Legal, Nádio. Deixa eu abrir aqui o meu áudio para a gente voltar a falar um pouquinho mais. Bom, só um comentário, pessoal, antes de continuar. Perguntas, a gente vai abrir para perguntas do chat, logo na sequência da fala de todo mundo, tá? Então, nós teremos a fala aqui da Mari também, depois a minha, e aí nós vamos abrir para perguntas do público geral, tá bom? Se tiver algum outro assunto, por favor, pode colocar ali no chat para nós, que a gente vai respondendo por lá, enquanto a gente fala. Nádio, em primeiro lugar, que aula, né? Que aula, né, amigo? Assim, nesses 15 minutos, isso aqui podia virar um TED, né? Nesses 15 minutos, você abriu de uma forma magnífica aqui para a gente, que somos leigos, né, perante o conhecimento que você conquistou ao redor da tua trajetória profissional. Nós nos sentimos leigos a respeito desse tema e gratos pela oportunidade de recebermos ele de forma tão condensada. Realmente grato por isso. Segundo, Nádia, assim, na tua fala, ficou claro alguns toques, né, que você mesmo deu a respeito da possibilidade de nós identificarmos algumas coisas para melhorarmos os nossos próprios postos de trabalho. E até gostaria de fazer uma provocação antes de devolver para ti. Na Constituição brasileira, né, nós falamos a respeito, existe um capítulo todo falando a respeito da garantia de saúde, né, das pessoas em geral. E lá tem um texto muito bonito que diz que a saúde é um bem de todos e um dever do Estado. Né? E tem uma parte da tua fala que eu acho que pega exatamente ali, né? Onde é que nós tratamos da qualidade de vida, né, no trabalho, da saúde, da nossa saúde, até que ponto que os outros são responsáveis por garantir a nossa saúde. E na tua fala, você ainda diz o seguinte, olha, 86% dos acidentes que acontecem no trabalho são causados por atos inseguros do próprio operador, da própria pessoa que está lá realizando aquele trabalho. Então, veja só, né? Você conecta de forma importante nesse pensamento uma energia que é a do autocuidado. Perfeito. Então, muito obrigado por isso. E Nádia, na tua fala, como é que um profissional, além do videozinho que você indicou lá, recomendo, né? Mas como é que um profissional, sem conhecimento, né, sem esse conhecimento específico, ele
ele pode, de fato, identificar quando o ambiente não é adequado para ele. Quais são as coisas que ele deveria observar? Nesse nosso quadro aqui de pessoas que estão nos assistindo, a gente tem muita gente que trabalha remoto, por exemplo, né? Muita gente que trabalha de casa, que conecta bem, mas e aí? Que instrução que você daria? Bom, vou focar aqui para ti e dar uma olhadinha para lá para o pessoal também. Claro. Bom, primeiro assim, claro, eu sou 25 anos de experiência. E isso ainda com uma base da formação nesse caso. Mas tem uma dica bem importante, Ricardo, que é as pessoas sabem quando o seu posto de trabalho, ou se o seu colchão, ou se a sua cadeira, ou se o assento do seu carro não estão adequados. A gente não quer admitir, mas a gente acaba sentindo dor, a gente acaba sentindo desconforto físico, a gente percebe isso. Mas o grande segredo, quando a gente fala em postura, principalmente, que é uma das maiores causas de adoecimento, por incrível que pareça, a gente precisa buscar sempre o melhor alinhamento. Então, você ficar de pé, por exemplo, e você apoia sobre uma das pernas, o seu quadril desce, você não fica com o tronco inclinado, você corrige fazendo uma curvatura na sua coluna lombar. E aí você provoca uma escoliose postural, e aí você acaba tendo dores, porque você não ficou de pé da maneira adequada. E quantos já foram orientados de como ficar de pé? Parece absurdo, né? Parece absurdo. Quantos já fizeram um treinamento ou receberam uma orientação de como ajustar uma cadeira, a altura de uma cadeira em relação à mesa, a altura de um monitor? E isso eu estou dando exemplo de atividades no ambiente administrativo, tá? Mas assim, primeiro, se você está bem, se você se sente confortável na sua atividade, isso já é um bom indício que a sua postura é boa. Mas pessoas, principalmente jovens, quando eu digo jovens, vão pensar aí, não posso jogar muito essa altura, esse número aí, porque senão eu já saio do jovem. Até os 51 é jovem. Não se entregue. Até os 51 é jovem. Se você está bem fisicamente, uma coluna bacana, que você não sofre com dor, se você consegue fazer as atividades diárias sem sofrimento, isso é um bom caminho. Isso já é um bom caminho, tá? Mas assim, hoje eu encontro no consultório pessoas de 30 e pouco, 40 anos, com hérnias de disco, com queixas de dores lombares, com tendinites. E é impressionante, assim, coisas muito simples. Eu vou te dar uma dica aqui. A pessoa tem um teclado aqui na frente dela e ela digita assim, ó. Quando ela digita assim, ela faz uma curva no ombro, uma curva no cotovelo, uma curva no punho. Mantendo a mão na mesma posição, se eu trago os meus braços para cá, eu mudo completamente o funcionamento, a mecânica do meu braço. E isso muda muito a sobrecarga física. Então, assim, pessoas que querem simplesmente melhorar suas condições de trabalho, uma avaliação, uma autoavaliação e um colega avaliando, dando uma orientação, quando vê com uma postura inadequada e tal. Quando uma pessoa quer avançar nesse meio, aí nós temos cursos de formação, tá? Desde cursos básicos de 1 hora, 2 horas, para perceber essas coisas, até cursos mais avançados de formação de consultores e formação de ergonomistas. Aí até vou fazer uma propaganda agora, tem o Instituto Nádia Indalense, que é de formação, são cursos online, onde eu fico como mentor mais 1 ano desse indivíduo até ele galgar esse caminho dentro da área de ergonomia. Mas tem cursos básicos que todos deveriam fazer. Cursos de entender a postura, de entender a movimentação de carga, cursos de 1 hora, 2 horas, que isso deveria estar no nosso manualzinho lá. Mas muito boa a tua provocação, né, Nádia? Porque, nesse sentido, todos deveriam fazer o mínimo. O mínimo. Né? Para que se tornem proprietários da sua própria segurança. Para que se tornem proprietários da sua própria saúde. E assim, Ricardo, só para fechar aqui, para não tomar muito tempo, falar de norma, falar de lei com alguém formado em direito é mais complicado, né? Mas, dentro dessa mesma Constituição, e deve ter outras pessoas formadas em direito aí, a gente sabe que existe o foco todo para a medicina do trabalho. E aí nós temos normas regulamentadoras, não são leis, são normas criadas pelo Ministério do Trabalho, e a NR17, ela é a norma que trata especificamente de ergonomia. Todas as empresas deveriam ter análise ergonômica de todos os postos de trabalho. E é de cada indivíduo com o seu posto de trabalho. E aí, a partir desta avaliação,
gerar as melhorias, as adaptações para que esse trabalhador tenha, então, mais qualidade, mais conforto, mais saúde, mais segurança e ele possa ser mais produtivo. Isso diminui absenteísmo, isso diminui processo trabalhista. E assim, normalmente a gente pensa no escritório, mas serve para qualquer área. Eu já fiz análise ergonômica de cortadores de pinheiro, de rebocador de navio, de fundição, de produto, tudo quanto é coisa que você imaginar, a gente já fez análise ergonômica. Então serve para todas as atividades. Legal, legal. Bom, Nádia, muito obrigado pela tua observação, pelos teus comentários e principalmente pela aula, né? Que de fato foi muito legal. Agora, a gente vai conversar um pouco com a Mariléa Lukov. A Mari é uma profissional super bem colocada aqui no mercado norte catarinense, como a gente já falou, e conversa com a gente especificamente sobre comunicação não violenta. A Mari tem uma abordagem super especial a respeito disso e como é importante, e até sobre um aspecto ergonômico, né, da estética, da qualidade da comunicação, da forma como a gente se comunica, e como isso é importante, e como conecta com tudo isso que a gente está falando aqui, a comunicação não violenta. Então, Mari, por favor, se apresente um pouco mais para a nossa equipe, nosso pessoal, e fale mais com a gente a respeito disso. Muito bem, vamos lá. Então, falando um pouquinho mais sobre mim, né, eu me formei há 30 anos, Perdão, agora melhorou. Sim. Isso. Então, venho trabalhando sempre na psicologia organizacional, dentro de empresas, em consultoria. E aí, há mais ou menos 8 anos, eu conheci a comunicação não violenta. E naquele momento, eu pensei assim, poxa, isso fez muito sentido com o que eu acredito, com os meus princípios, e eu quero trabalhar com isso. E aí eu estava preparada para então não estar tanto mais nas organizações. Pensando, poxa, isso é comunicação não violenta, né? As organizações vão querer olhar para isso? Eu acho que ainda não. E comecei com trabalhos voluntários na comunidade e fui me aprofundando. E a minha grata surpresa é que as empresas estão, sim, buscando, chamando, e você já vai entender o porquê. Ouvindo aqui o doutor Nádio, até anotei algumas coisas aqui, porque a gente falou, poxa, a gente é de áreas bem distintas, né? Só que não, né? Achei muito interessante porque você falou, Nádio, do programa de gerenciamento de risco, né? Qual que é o programa de gerenciamento de risco no relacionamento interpessoal nas empresas? Né? O que as empresas vêm buscando? Pelo que eu ouço dos colegas, dos clientes, nós estamos, assim, de modo geral, numa busca de como engajar as pessoas, como ter um bom ambiente de trabalho, com um clima leve e produtivo, né? Não leve ou produtivo. As pessoas estão se expressando mais, estão buscando, então as empresas estão abrindo esse espaço, que é excelente, necessário, né? A pessoa que não tem oportunidade de se expressar, ela não se sente pertencente. E pertencer é um valor primordial para cada um de nós, né? Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, eu estou me referindo àquela que o Marshall Rosenberg traz, né? Ele sistematizou, que veio lá da não violência do Gandhi, também inspirado no Martin Luther King, e que hoje eles trabalharam inicialmente com os grupos em guerra mesmo, em guerrilhas, para fazer a mediação dessas conversas, e com as adaptações que a gente vem trabalhando no nosso, que a gente não vive uma guerra aqui no Brasil explícita, né? Mas nós temos como indivíduos e como grupos as nossas pequenas guerras, né? As nossas dificuldades de relacionamento, as dificuldades de comunicação. Pode ver que comunicação sempre vai ter treinamento, sempre vai ter desenvolvimento, né? Porque é algo que não cessa, porque tem um tanto de cada um de nós que nos é desconhecido, que não é tão consciente, e é nesses inconscientes que a gente se atrita, né? Então, quando eu percebi as empresas
começando a se interessar pelo assunto, eu fui entendendo que até a instalação dos códigos de ética trouxeram isso, né, de buscar uma norma, um combinado, para que a gente conviva melhor, conviva com mais respeito, com mais harmonia, né? As ferramentas de gestão de pessoas, a forma de dar feedback, de proporcionar one-on-ones, formas que as lideranças conversem com as pessoas, não necessariamente só para o feedback, mas para entender como é que você está, o que você está precisando, né? E a comunicação não violenta se encaixou muito bem nisso e se encaixa pelo seguinte: para alguns pode parecer assim, né? Poxa, comunicação não violenta, até estava comentando aqui com os colegas, pode parecer algo assim, poxa, mas então eu tenho que falar agora de uma forma fofinha, né? E esse é um grande engano, né? A comunicação não violenta, ela prevê que exista um diálogo entre as partes de qualidade, com autenticidade, né? Eu me expresso, eu falo o que eu sinto, o que eu preciso, e, ao mesmo tempo, empatia. É desafiador, né? Porque ela propõe que eu me coloque o meu lado, a minha experiência, baseada no que eu preciso, sem atacar o outro. E da nossa cultura, gente, nós somos tão acostumados a procurar o erro, procurar o culpado, isso já está inerente. Como virar essa chave? Né? E como ouvir a fala do outro, mesmo que ela venha de uma forma meio torta, acusativa, que, repito, característica da nossa cultura. Não foi meu setor, não foi minha área. A minha parte foi feita. Né? E isso afasta a gente. Então, como ter mais autenticidade e empatia, fazer esse ciclo, de modo que a gente faça combinados de qualidade, né? Como é que eu preservo, aí eu já vou falar até a minha saúde mental, a minha resiliência, né? Até que ponto que eu me adapto? E resiliência, na sua definição, é a capacidade de adaptação, como o doutor falou, né? Mas, de novo, até que ponto? Né, o elástico, essa borrachinha, né, é algo que tem bastante resiliência. Agora, vocês já devem ter visto que depois de muito esticar, ele não volta mais, né? Ele perde a capacidade de se adaptar. Você já pensou que com a gente pode ser parecido? Né? Se a gente forçar a resiliência, né, e passar, anotei aqui que o doutor falou, acima de determinado limite, aí não é mais resiliência, na minha opinião. Né? Se eu pensar assim, poxa, mas eu preciso me adaptar, eu preciso aguentar até determinado limite. Se eu não conheço as minhas emoções, o que as minhas emoções estão me comunicando e as minhas necessidades, eu já começo a ficar confusa sobre se eu estou certa ou se eu estou errada. Né? Daí a gente tem o mais ou o menos, né? Ou eu quero impor o meu jeito, porque é meu direito, ou talvez eu me submeto. E a ideia da comunicação não violenta é justamente ficar no diálogo adulto-adulto, né? Nem com autoritarismo e nem com submissão. Veja, vou repetir, nem com submissão. Então, não significa engolir tudo, né? Engolir sapo, e nem soltar os cachorros, como a gente diz. Mas como é que eu me comunico com o outro de tal forma que eu possa ser autêntica e também que eu possa ouvir o outro respeitando o ponto de vista dele e não leve como pessoal. Então, é isso que a comunicação não violenta quer proporcionar. Como eu falei, é uma viradinha de chave, é uma contracultura. O nosso modelo de educação, pelo menos o meu, né, já foi muito forjado para a cultura do culpa, medo e vergonha. Como é que eu consigo as coisas com as pessoas? Né? Com a pessoa eu dou uma indireta, não preciso nem ser grosseira. Uma indireta, uma alfinetada, uma pequena ameaça, e aí a pessoa faz o que eu quero. Né? Muito bem, com que energia que ela faz o que eu quero? Penso que com uma energia de que na primeira oportunidade que ela puder dar no pé, ela não vai querer me ver. Ou, né, vai me dar um tiro pelas costas, como a gente diz. Porque quando eu estou trabalhando
com o meu time, com a equipe, com meus colegas, nessa comunicação baseada na culpa, ou no medo, ou na vergonha, eu não engajo. Eu consigo, a pessoa faz. Enquanto ela precisar, ela faz, mas eu não obtenho, eu não construo uma conexão saudável. É muito pouco provável eu construir lealdade. E no que se baseia a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela quer propor conexão, contribuição, colaboração, para que nós possamos, de um diálogo, buscar um combinado que atenda às minhas necessidades e às tuas. Né? Ou ainda, uma clareza, onde eu possa dizer, olha, eu entendi a sua necessidade, ou honro o que você precisa, e eu preciso te dizer que nesse momento eu não tenho como atender. Né? Porque tem algumas necessidades minhas que eu não posso abrir mão nesse momento. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir continuar, seja um relacionamento, o que for, não vai conseguir, mas num sistema de respeito pelos dois lados. Ou seja, sair da nossa defensividade, sair do modo ataque-defesa, para ir para um modo mais eu contribuo com você e você contribui comigo. Conseguimos, não conseguimos, que outras alternativas a gente tem para ficar bem? Claro, nem sempre vai dar para ter um combinado. Agora, quando a gente começa a mudar a forma de falar e de ouvir, né, a gente começa a abrir mais espaço, é uma ampliação da consciência para enxergar para além do preciso me defender. Me chamou para conversar, ai meu Deus, será que eu ouço mesmo ou eu me preparo para dar uma justificativa, uma desculpa? Então, é isso, é um modo de pensar, principalmente, onde eu reduzo as minhas defesas porque eu estou num ambiente de confiança. E algumas pessoas me perguntam assim, tá, Marileia, mas aí eu vou e a outra pessoa não conhece a comunicação não violenta e vem e me ataca. Daí não dá. Mas exatamente, eu estou dizendo que é contra-cultura. Né? Quando eu começo a utilizar a comunicação não violenta, quando eu falo utilizar, mudar a minha forma mental, não é excluir a minha defensividade. Minha defensividade é importante. Não tem nenhum problema, preciso me defender. Porém, é incluir mais espaço para uma mentalidade de compassividade. De assim, ei, não somos inimigos, estamos juntos nessa. Vamos conversar de forma autêntica e madura para ver o que está acontecendo aí no teu mundo, e aí você escuta o que está acontecendo aqui no meu mundo, para a gente chegar num acordo, num combinado, e muitas vezes até, quando há essa disposição de ir para essa conversa colaborativa, se encontram soluções e alternativas que nem eram imaginadas no primeiro momento. Então, assim como o doutor comentou, né, do alto índice de acidentes por, como é que fala? Atos inseguros. Também é um desafio para todos nós, o cuidar do limite da resiliência, né, e ver assim, até que ponto que eu estou me autorresponsabilizando pelo que eu sinto, até que ponto eu sei comunicar e informar, olha, está chegando no meu limite, né? Sem culpar o outro, mas falar a partir de mim. Pedir ajuda mesmo. Quanto que a gente está ou não preparado para isso, né? E eu também percebo, até por algumas situações que eu acompanho, a gente trabalha com capacitações nas empresas, com mentorias individuais também, o quanto que as pessoas estão experimentando e se sentindo mais responsáveis por si. E ver que não é aquele bicho todo, né? Às vezes tem um receio assim, nossa, mas se eu for falar assim, o outro não vai me respeitar. Olha, eu arrisco dizer que se você for experimentar uma fala autêntica com respeito, você passa a ser mais admirado do que com a imposição. Aí que eu acredito na liderança, e não na chefia, e sim na liderança. Mas, como eu estava falando, esse limite, né, a gente tem que perceber.
sei se vocês já viram algo sobre burnout, e é constatado que, em grande parte, não tem exatamente que percentual, mas o burnout, ele é produzido, na maioria dos casos, mais pela autoexigência da pessoa com ela, do que com os fatores externos. Então, eu penso que pode ser, não sou especialista em burnout, mas que pode ser uma inabilidade de perceber até que ponto que, opa, aqui deu, e de como comunicar isso, né? De como trabalhar isso. Então, eu posso fazer novos combinados com o meu liderado, com o meu líder, com o par, com o fornecedor, com o cliente, né? Para voltar a ter essa liga dentro de um limite de resiliência, para não esperar ela estourar. Porém, para isso, é importantíssimo, fundamental, o autoconhecimento, autoconsciência, né? E entender o que é realmente importante para mim, o que eu preciso, né? E o que eu quero pedir para o outro contribuir comigo. Essa clareza é muito importante, né? E é sobre isso que a gente vem conversando nos grupos, nas mentorias individuais, que é uma autodescoberta de uma possibilidade com mais autorresponsabilidade, que coincidentemente foi por ali que foi a sua fala, né? A importância de perceber como é que eu estou confortável nessa cadeira, nessa postura, né? Ergonomicamente está tudo bem? E aqui dentro? Eu estou confortável? Ah, não, tem algumas coisas que me incomodam nesse grupo, nesse ambiente. Ok, eu consigo me adaptar? Eu posso ceder? Eu posso contribuir? Posso, ok. E se ficar demais, o que eu faço? Eu deixo estourar? Então, esse é o convite da comunicação não violenta, porque, veja, ela não é só com o outro, a comunicação não violenta começa no intrapessoal. Eu, olhando para mim, como é que está a minha ergonomia emocional, vou inventar essa palavra agora, né? A minha ergonomia emocional, como é que está? Eu consigo carregar quantos sacos de cimento de 50 quilos? 3? Opa, então são 3. Então tem muita relação com a inteligência emocional e com o autoconhecimento, né? Eu tenho acho que até o Henrique colocou ali, no Instagram, que é o meu nome, Marilea Lukoff, _CNV, e lá eu já disponibilizei algumas falas, alguns temas, algumas reflexões sobre comunicação não violenta, se você quiser conhecer mais. Legal, Mário. Obrigado por compartilhar esse conhecimento todo aqui com a gente. Mais uma aula, né, pessoal? Acho que nós vamos inventar um TED local aqui, que está ficando muito bom. Mari, um comentário aqui nessa nossa jornada. Que sinais você acha, Mari, que a pessoa pode identificar nessa jornada dela de comunicação? Se a comunicação dela ela está aproximando mais as pessoas ou está afastando mais as pessoas? Que sinais um líder, um colaborador, um profissional, ele pode perceber em si, já que ele é o responsável pela comunicação que ele faz, não é? Certo? O que ele pode perceber se está afastando ou aproximando? Eu vejo assim, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, tem alguns pilares, e 3 deles falam sobre eu mesmo, né? Autoconsciência, automotivação, e tem outros que é o relacionamento interpessoal. Então, a gente se engana, o nosso pensamento nos engana. Posso achar que eu estou me comunicando muito bem contigo, Tá. né? E você sai assim, nossa, que reunião horrível, eu ia achar que era tudo bem. Então, precisa, né, nas relações que eu considero as mais importantes, aquelas que eu quero ter uma conexão saudável, precisa de diálogo. Eu preciso criar uma conexão, te perguntar, te pedir um feedback, te perguntar como é que você está. Claro, eu também posso perceber por caras e bocas e por respostas, né? Agora, o líder, os pares, enfim, eu acho assim que é fundamental que não fique pensando só que está tudo bem. Chama individual
Pergunta, como Sai é do que você está abstrato. se sentindo? Isso, sai da percepção, porque, repito, o nosso pensamento nos engana, tanto para o bem como para o mal, né? Posso achar, ele fez ali uma cara, fez um comentário, eu acho que é comigo, e a gente cria coisa. A gente cria cenários assim, nossa, podia virar filmes de Hollywood, que muitas vezes não tem nada a ver. Então, realmente, claro, com autoconhecimento, eu vou buscar isso, mas se eu quero me conectar contigo, quero ter uma conexão de confiança, eu preciso te ouvir, estar preparado para te ouvir, e também falar como é que é para mim estar com você. É o diálogo, gente. Eu acho que uma das palavras mais importantes que eu ouvi nessa tua última fala é a palavra confiança, né, mano? Quando a gente vai desenvolver um processo de comunicação em grupo ou em pares, sem o desenvolvimento dessa confiança, não há comunicação. Há cinismo, há outros argumentos, mas não há comunicação. Né? A falsidade, a cinismo, a traição, há várias outras coisas que acontecem, mas não a comunicação efetiva que leva duas ou várias pessoas, um grupo de pessoas para um caminho comum. Né? E precisa de verdade e respeito, né? Perfeito. Verdade e respeito. Perfeito. Poxa, que legal. Ricardo, me permite? Claro. Primeira vez que a gente debate juntos, né? Então, é bem interessante. Queria acrescentar, e é importante para todo mundo que está ouvindo a gente, é que em todas as empresas, a partir de 20 funcionários, e dependendo, claro, do grau de risco, ela precisa ter ou um indicado, um preposto, ou formada uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E nós tivemos uma mudança na legislação recente que colocou mais um A na CIPA, que agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Entrou a palavra assédio no mesmo nível de um acidente. Mas assédio, tem vários tipos de assédio, mas o assédio moral pode vir de uma comunicação não feita. Sim. E hoje a gente está numa fase de transição muito importante, porque veio isso pro empregador e veio isso para o empregado. Assédio é crime. Sim. Mas o que é assédio? Eu cobrar por uma produtividade, eu estou te assediando ou não? Né? A definição disso. O que é isso? E assim, quem recebe isso, né? Como que recebe, como que se fala? Então, eu acho que a tua fala, hoje, ela corrobora muito, assim, com o que a gente vem dentro das empresas, levando e trazendo. Eu acho que cada vez mais, essa tua área, ela vai obrigatoriamente ter que estar na empresa. Obrigatoriamente vai ter que estar na empresa. A forma como a gente lida com as pessoas, como se comunica, hoje pode ser crime. Né? Pode ser crime. E nós temos, eu não falei muito porque eu imaginei que tu ia nessa área, a ergonomia cognitiva, ela tem essa questão da comunicação, da avaliação da comunicação. Não, claro, esse âmbito todo que você colocou, mas existe aí essa preocupação com a comunicação. E o interessante, que fecha muito com a tua área, que se 86% de todos os acidentes são provocados pelo acidentado, nós estamos falando que o problema é comportamento. Sim. Entende? Não é informação. Não é informação, não é falta de equipamento, de segurança, não é falta de procedimento, não é uma condição, é o comportamento. E aí, lidar com o comportamento, sim, dá mais umas 20 horas de fala aí. É desafiador. É desafiador. Às vezes eu brinco com alguns líderes, quando eles vêm conversar, falar assim, fala a verdade, né? Às vezes passa pela sua cabeça assim, eu era feliz e não sabia, queria tanto conquistar uma liderança, e a liderança carrega essa responsabilidade sobre lidar, claro, a todos, né? Mas tem um peso maior de compreender. Eu atuo como, desculpa, Ricardo, eu atuo como perito desde 2009, então eu faço vários processos aí, eu vou para avaliação. E antigamente tinha-se uma ideia assim, o trabalhador sempre ganha, principalmente quando é um acidente. Hoje não. Hoje, se a perícia for bem feita e o juiz entender que aquele acidente aconteceu por culpa exclusiva,
Ele desmontou a proteção de uma máquina e enfiou a mão lá para destrancar alguma coisa. Ele não tinha autorização para desmontar uma proteção da máquina, muito menos para enfiar a mão lá e ele perdeu os dedos. Os juízes hoje não se comovem mais com isso. Existia condição, existia o treinamento, foi culpa exclusiva. Se for comprovada a teoria da culpa exclusiva, esse trabalhador não ganha nenhum tipo de benefício indenizatório por parte da empresa, porque ele provocou o acidente. Porque se entendeu que 86% é provocado pelo próprio trabalhador, não é justo que a empresa que investiu acabe pagando depois. E nós temos uma felicidade hoje no direito do trabalho que ele tem se estabilizado nessa direção, né? Não somente nos direitos a respeito do trabalho, sobre o aspecto da qualidade de vida no trabalho, dos acidentes do trabalho, mas sobre uma forma ainda mais abrangente de direitos do trabalhador. De fato, o direito do trabalho tem melhorado o equilíbrio entre o trabalhador e o empregador, certo? Isso tem sido muito valoroso. Mas, voltando um pouco mais àquilo que nos trouxe aqui, que é o entendimento, ou a busca do entendimento, através de pontos de vista bem diferentes, a respeito do que é a qualidade de vida do trabalho, sobre o aspecto da ergonomia, sobre o aspecto da comunicação, e o que é isso sobre o aspecto da resiliência, ou qual é o limite da resiliência das pessoas nesse ambiente de trabalho. E aí, eu começo um pouco dessa minha fala também, a partir dessa contribuição fantástica desses meus dois amigos aqui, dos temas que eles trouxeram até agora. Bom, eu sou o Ricardo Pamplona, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho, sou também pós-graduado em Gestão na área de Saúde, tenho outras pós-graduações, principalmente na área de Gestão de Projetos e Negócios, que é a minha formação. Tenho 25 anos aproximadamente de gestão de projetos em áreas multissetoriais e falando a respeito principalmente de projetos da área de tecnologia, educação, saúde e nos últimos anos com bastante energia sobre o aspecto da governança, da importância e do poder da governança e da gestão estratégica para as pessoas e para os negócios. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que uma empresa, uma organização, uma área, ela jamais conseguirá ser melhor do que o seu líder. O líder limita o crescimento de um determinado setor, área ou negócio, ao limite da capacidade de entendimento ou a capacidade de desenvolvimento dele mesmo. Então, é sobre isso que a gente... Obrigado, Nádia. É sobre isso que a gente tem trabalhado nos últimos anos. Também sou praticante de karatê e nessa jornada karateca de mais de 20 anos também tive um feliz encontro há aproximadamente uns 10 anos com uma jornada de desenvolvimento chamada Ikigai. O Ikigai, muito conectado com um projeto que, inclusive, tem sido bastante falado aqui no Norte Catarinense, que é o projeto do Blue Zones, aqui para a nossa cidade, certo? Tomando a liberdade de comentar sobre um projeto tão importante para a nossa Joinville. Caso não conheçam, por favor, informem-se a respeito, a gente vai deixar alguns links aqui para vocês depois. Nessa jornada do Ikigai, nós conectamos com uma jornada importante chamada propósito. E, poxa, por que o Pamplona vem falando a respeito de propósito no meio de uma coisa de qualidade de vida e da busca do processo da resiliência? Bom, pessoal, para quem eventualmente não teve uma conexão mais histórica com esse processo da fala da psicologia positiva, da fala da qualidade de vida, da busca de um processo de crescimento pessoal, que acontece na história da nossa humanidade recente, a partir aí principalmente da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, com a energia da recuperação humana, né, daquele episódio catastrófico causado por nós mesmos, novamente, né, causado por nós mesmos. Então, a psicologia positiva, ela vem trabalhando, embora eu não seja psicólogo, estudei um pouco a respeito da psicologia positiva, ela vem nessa jornada de tentar fazer com que as pessoas
percebam o seu papel no mundo, percebam o seu papel colaborativo, percebam a importância de si mesmos, das suas comunidades, da sua família, no seu trabalho, e desenvolvam a partir disso uma sensação de pertencimento e colaboração conjunta. Claro, no sentido de principalmente preservar a paz, que é essa energia tão gostosa que a gente tem e que às vezes a gente não preserva com tanto carinho, né? Então, nesse encontro do Ikigai, a gente estuda a respeito do que é propósito. A gente estuda a respeito da visão oriental, de como o oriental percebe o encontro da sua jornada de vida a respeito da sua existência, ou o que faz com que aquele oriental, de fato, se motive a levantar da sua cama a cada dia. Ikigai é uma palavra de origem japonesa, da região de Okinawa, o último arquipélago do Japão, né, a última pontinha lá do Japão. E Okinawa tem uma característica muito importante, que conecta lá com o projeto do Blue Zones, que é um dos lugares do mundo onde mais se vive. O volume de centenários lá é gigante. E se fez um estudo no mundo todo a respeito disso. O Ikigai fez parte desse estudo. E o Blue Zones é a extensão disso. Então, esse estudo diz o seguinte, olha, os lugares que mais se vive no mundo, como, por exemplo, Okinawa, como algumas regiões da Itália, como algumas regiões da Grécia, como algumas regiões dos Estados Unidos, como algumas regiões ali do interior da Alemanha, por exemplo, alguns dos lugares onde mais se vive no mundo, como é que isso acontece? Como é que essas pessoas chegam a essa longevidade? Como é que essa qualidade de vida acontece? E aí o pessoal foi estudar isso. Então tem um pouco a ver com a alimentação, tem um pouco a ver com a forma como as sociedades se organizam, muito a ver com a forma como as sociedades se organizam, mas tem absolutamente tudo a ver com colaboração e vida em comunidade. Tem tudo a ver com isso. E se isso não tiver a ver com aquilo que a gente está conversando aqui hoje, certo? O que tem, né? Se colaboração não é eu cuidar de mim mesmo e ajudar a cuidar do outro, se colaboração não é eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro o suficiente para ouvi-lo sem necessariamente me defender e responder sem necessariamente atacá-lo, né? Se isso não faz sentido, o que faz? Então, a partir dessa energia, né, o que fez, inclusive, com que eu tivesse o desejo de ter essa conversa com os senhores foi para que a gente lançasse aqui, através da minha existência aqui, do meu trabalho, nós lançássemos um processo de mentorias daqui para frente, fazendo justamente essa jornada de que as pessoas encontrem o seu propósito de existência através da técnica do Ikigai, através do desenvolvimento das artes marciais, através desse conhecimento milenar que existe, mas que é tão pouco exercitado, né, da forma de organização e métodos de que o ser humano, de fato, consiga encontrar o propósito da sua existência. E por isso que essa ideia apareceu. Então, grato, né, a vocês dois, vocês sabem disso, grato por vocês virem aqui compartilhar esse muito que vocês têm do conhecimento e das mentorias que vocês já fazem para esse aqui iniciante no processo de mentorias, né? Claro, não sou iniciante nas outras coisas, mas sou muito iniciante no processo de mentorias, que agora a gente, então, empreende também. Estou muito grato por vocês permitirem esse lançamento aqui hoje também. E aí, a provocação aqui é a seguinte: o que tem a ver o conhecimento, o autoconhecimento, a respeito do propósito, da sua razão de existir, com a capacidade de resiliência e com a capacidade, né, Mari, de dizer não? O que tem a ver isso? Tem uma fala muito importante sobre isso, né? Quem conhece o porquê aguenta muito como diferente. Por quê? Porque quem conhece o seu porquê, quem está conectado, Simon Sinek tem uma fala muito importante sobre isso, né? Comece pelo porquê. Quem tem uma conexão muito importante com o seu porquê,
vai de fato encontrar um caminho de solucionar o como vai fazer aquilo. Mas esse como tem a ver com limites. Tem a ver com limites de eu saber dizer não para uma posição de trabalho que vai me prejudicar, porque se essa minha posição de trabalho me prejudicar demais, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir executar o meu porquê. Eu não vou conseguir exercitar o meu propósito de uma forma adequada, porque eu estou sendo prejudicado pelo meio, de várias formas, né? Não são só físicas. Da mesma forma, na comunicação, tem uma fala que eu gosto muito, quando eu digo não para uma situação, eu estou, aponto um dedo e digo não para uma situação, eu estou dizendo sim para mim mesmo. Estou dizendo sim para as coisas que eu deveria exigir para a minha própria qualidade de vida. E essa qualidade de vida, né, pessoal, ela é uma responsabilidade nossa. Embora a saúde seja um dever do Estado e um direito de todos, embora as empresas tenham a obrigatoriedade como empreendedores, né, de fornecer uma certa qualidade no ambiente de trabalho, embora os líderes sejam responsáveis por uma comunicação mais efetiva, mais clara, mais gentil, por serem líderes, isso não exime, não tira a responsabilidade do colaborador individual de você também ser gentil, de você também estar preocupado, de você informar a empresa que aquela cadeira está quebrada, de você se comunicar com o seu líder de uma forma gentil, educada, respeitosa. Porque somente quem é um bom liderado terá uma postura razoavelmente boa de líder. Quem não aprendeu a ser liderado, não aprende a ser líder. Então, tem uma outra frase legal, né, que eu gosto bastante, que diz assim: quem tem sócio tem chefe. E aí o sujeito resolve que ele virou empreendedor, né? E ele acha que vai trabalhar menos. O que vocês acham? Vai trabalhar menos? Não, né? Vai trabalhar o dobro, provavelmente. E quem tem sócio, além de quem tem sócio, tem chefe. Quem vai empreender tem essa jornada de ter os seus pares, né? De certa forma, contribuindo na visão, mas também limitando ela em alguns momentos. Você tem o chefe colaborador, você tem o chefe cliente, e eu diria que o chefe colaborador e o chefe cliente são ainda mais duros com o empreendedor do que o chefe sócio. O chefe sócio, ele sempre está do teu lado. Ele quer mais ou menos as mesmas coisas que você, ou pelo menos deveria querer, né? A gente fala isso de animus societatis, o ânimo que faz com que as pessoas se conectem e empreendam juntos. Então, qual é a importância do propósito nessa jornada de qualidade de vida? Se eu não tenho claramente para mim quais são as razões pelas quais eu levanto da cama de manhã e decido encarar essa energia de desafios do nosso dia a dia, e, ao mesmo tempo, se eu não tenho essa energia com uma visão de aprendizado, e sim, eu acho que vocês já ouviram isso muitas vezes. Não, levantei da cama e fui à luta. E fui à guerra. Vou para a batalha. Sangue no olho. O que é isso, gente? Isso tudo é violência. E nós estamos num mundo que há um choque cultural, né, Mari? Muito bem posto por você, também posto por você, né, Mari? É um choque cultural. Nós estamos num mundo que nós precisamos mudar o modelo de monitoramento e controle para o modelo de colaboração. E no modelo de colaboração, eu não saí de casa hoje para fazer essa live aqui com os meus amigos, vamos para a luta! Não, nós não vamos para a luta, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo gostoso aqui, vamos colaborar. Essa é a energia. Mas para isso, o Nádio tem muito claro o propósito da vida dele. Ele sabe bem o que ele quer. Por isso ele aceita colaborar. A Mari também tem muito claro aqui o propósito da vida dela.
E ela aceita colaborar. Por que ela aceita colaborar? Porque ela não está competindo com ninguém. Esse universo aí não é de competição, não é de colaboração. Da mesma forma, tenho eu. E por isso essa energia ela é tão importante. Então, pessoal, em primeiro lugar, conhecer um pouco mais a respeito do Ikigai. Não repetindo, o Ikigai é um método. Esse método transforma uma visão oriental de como encontrar o propósito da sua vida numa visão ocidental. Como é que a gente exercita isso? E o Ikigai é muito fácil na realidade, só que ele é difícil de executar. O método é fácil, certo? Por quê? Porque ele nada mais é do que uma jornada de decisões. Para mim, o Ikigai foi um negócio bem interessante. Quando eu fui fazer a primeira vez o exercício, a primeira pergunta que a gente faz no Ikigai é assim: olha, quais são as coisas que você gosta de fazer? Alguns dos nossos participantes aqui já ouviram falando sobre isso, e inclusive já exercitaram o Ikigai com a gente. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Para mim isso é difícil, tá, gente? Porque eu pego aquele pergaminho e tem 1452 coisas que eu adoro fazer. A segunda pergunta do Ikigai, ela é matadora, porque ela pergunta assim, tá, dessas coisas que você gosta de fazer, quais delas você é bom? Mas, assim, não é bom, bonzinho, é bom. Naquelas que você dá aula, naquelas que você tem uma energia, uma potência de treinar alguém para ficar tão bom quanto você. E a gente sabe como reduz isso. Daquelas 1452 coisas, talvez sobraram umas duas aqui, assim. Né? Muito timidamente, 3, talvez, não, mas 2 com mais segurança. Legal. E aí, a partir dessa jornada, você já começou a decidir, perceber? Quais coisas você gosta de fazer? Quais coisas você sabe fazer? Destas coisas que você sabe fazer, quais delas pagam a conta da sua vida? E aí, de repente, lá na qualidade de vida do trabalho, você percebe que você faz um negócio que você não gosta. Ou pior, você faz um negócio que você não sabe. E que você também não se predispõe a treinar aquilo, para um dia saber. Né? Porque, eventualmente, se você não sabe alguma coisa, está tudo bem. Mas você pode, então, determinar um caminho de crescimento, um caminho de estudos, para que você desenvolva aquela habilidade e passe a saber. Mas o mais importante é gostar. E aí, ao final dessa jornada, a pergunta é: paga a sua conta? Paga a conta da sua existência? Né? E a última pergunta do Ikigai, que é matadora, ela diz assim: qual é o legado que essa jornada profissional sua deixa na Terra para as outras pessoas? Vai além de você. Então, quando nós descobrimos, de fato, qual é o propósito da nossa existência através de uma ferramenta como essa, nós conseguimos ter com muito mais qualidade, com muito mais propriedade, qual é o espaço físico que é adequado para o exercício do meu propósito. Qual é o espaço de comunicação que é mais adequado para o exercício do meu propósito? Qual é o grupo de pessoas que faz parte da minha vida que é mais adequada para o meu propósito? O que eu quero e o que eu não quero para a minha vida? E aí é esse exercício que eu humildemente tentei provocar aqui com a gente, nessa conversa, mas com pontos de vista diferentes. Certo? E assim, pessoal, a importância, né, de nós compreendermos que... Eu vou comentar uma coisa que alguns aqui da plateia até já ouviram eu falando também. Eu treino karatê há mais de 20 anos, como comentei. Gratidão ao meu sensei Luiz Oliveira, sempre apoiador de todas essas jornadas aqui. E durante aproximadamente 5 anos, eu fui praticar outra arte marcial, fui praticar Aikido. Por quê? Porque o karatê tem uma característica muito importante que ele fala direto e reto. Ele é uma arte marcial contundente, ela é muito direta. E eu fui praticar Aikido com o sensei Fernando Oliveira, Komatsu, e também com o sensei Marcos, fui treinar Aikido. Para quê? Para aprender a fazer curva. Porque a vida não é tão direta e reta assim. Nós precisamos fazer curvas na vida. E aí, as duas artes marciais se complementam, né, de uma forma muito especial com essa
capacidade de ser, você falou muito bem sobre isso, Mário, de ser verdadeiro a respeito daquilo, autêntico a respeito daquilo que eu necessito, das minhas necessidades, sem ser violento nesta comunicação, sem ser agressivo nessa comunicação, sendo cordial nessa comunicação, mas sem deixar de ser verdadeiro. Sem deixar de se posicionar. Exato. E aí, o processo das artes marciais complementa muito bem essa jornada. Bom, pessoal, indo aqui para os finalmente, nós estamos lançando nesse episódio aqui, nessa nossa conversa, os serviços de mentoria do Ricardo Pamplona, falando a respeito disso, a respeito de propósito, qualidade de vida, falando sobre os conceitos do Ikigai e das artes marciais, na construção de uma jornada de vida equilibrada, porque não dá para separar o sujeito que vive lá em casa com o sujeito que vai para o trabalho, com o sujeito que se relaciona com o mundo. É exatamente a mesma pessoa e nós precisamos encontrar esse equilíbrio de alguma forma. E essa é apenas uma forma, uma das tantas formas que existem, mas que eu escolhi trabalhar a partir de mais de 20 anos aí de estudos a respeito disso. Muito obrigado. E agora a gente abre para uma conversa aqui entre nós, para algumas perguntas. Vamos ver perguntas lá do nosso grupo. O pessoal tem alguma coisa lá? Legal, vamos para as perguntas então. Ricardo, deixa eu começar aqui. Opa, agora vai lá. Precisa respirar um pouco. Sim, senhor. Obrigado. Não, só fazendo alguns comentários, porque assim, a visão que eu trouxe do meu trabalho, mais na questão ergonômica, mas eu também atuo nos tratamentos. Perfeito. E é bem interessante que as pessoas dizem que eu procurei um serviço de saúde, ela está se referindo a um hospital, a um PA. Isso não é um serviço de saúde, isso é um serviço de doença. Perfeito, perfeito. Serviço de saúde é onde você busca uma alimentação adequada, onde você busca uma atividade física, onde você busca a qualidade de um modo geral. Então, nós temos poucos serviços de saúde. Sim. Temos poucos serviços de saúde e alguns que nós temos ainda não valorizamos, talvez, como deveríamos. Então, a gente tem muito lugar para procurar tratar a doença. Essa tua fala é importante. E não valorizamos da forma como deveríamos. E teve uma fala tua que eu gostei muito, eu já pensei, eu acho que em algum momento nós já trocamos essa fala. Quando você faz o que não gosta, repetidas vezes, você vira especialista do que não gosta. E o que paga tuas contas é o que tu não gosta de fazer. E aí fica difícil chegar um momento assim, não, eu não quero mais isso para minha vida, porque isso não me dá qualidade de vida. E todas as nossas falas concordaram com o que diz a Organização Mundial da Saúde, que tem a ver com os teus objetivos, com a tua qualidade de vida. Tem a ver com a tua expectativa, a qualidade de vida, o teu propósito, né? O que eu quero, o que eu busco, onde eu quero chegar. E será que eu vou chegar? E eu posso nunca chegar, porque eu posso ter uma expectativa maior do que o meu poder de alcance, né? Sim. E os nossos padrões e as preocupações que nós temos também. Então, se eu não me preocupo com a alimentação adequada, se eu não me preocupo com uma atividade física, se eu não me preocupo com os relacionamentos, se eu não me preocupo com uma vida familiar, se eu não me preocupo com a minha fé, se eu não me preocupo com os meus amigos, eu nunca acho que vou ter a qualidade de vida plena, que é o que a gente busca. Então, eu acho que a nossa conversa tá sensacional. Perfeito. Obrigado, Mário. Obrigado. Você, Mário, algum complemento? Olha, eu fiquei aqui pensando realmente nessa complementariedade, né? Sim. E quando você fala assim em estar lançando, eu acho que nessa conversa você já está mentorando, já captei algumas ideias aqui para mim, né? E eu te desejo muito sucesso nessa continuidade, nessa nova transição. Né? Tenho certeza que será, porque faz muito sentido para mim o que você colocou dos princípios do Ikigai. É isso que eu queria te trazer. Muito obrigado, Mário. Obrigado pelo seu apoio. Ele certamente é muito importante. Bom, pessoal, nós temos duas pessoas com a mão levantada lá no chat. Euclides, comunique-se com a gente lá pelo chat, por favor. Capra. Merkley, da mesma forma, por favor, sinta-se à vontade para compartilhar com a gente lá pelo chat, por gentileza. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, nós temos algumas perguntas aqui. Tá? Primeiro, vou começar pela Mari aqui. Tem uma pergunta legal aqui para a Mari. Ô, Mari,
A pergunta que veio de lá é a seguinte: quais indícios mostram uma comunicação ineficiente no ambiente de trabalho? Quais são os indícios que lá no ambiente de trabalho vão dizer para um líder ou para um liderado que aquela comunicação não está funcionando, não está operando legal? E aí, qual dica você daria, Mari, para esse nosso participante aqui, que diz, então, que provavelmente passa por esse problema, né? Não está conseguindo identificar se a coisa está funcionando, certo? E o que você diria para ele? Olha, me ocorre assim, o resultado, né? Aquela comunicação feita, ela alcançou o resultado, bem a coisa do processo, alcançou o resultado proposto. Sim. E, mais profundamente falando, né, com um cuidado maior, um resultado de que forma, com que energia, né? Sentir o engajamento ou sentir uma obrigação ali. Então, acho que olhar o resultado tanto quantitativo como qualitativo daquela comunicação. Se o objetivo que se propôs com essa comunicação aconteceu ou não. Legal, certamente, né? O resultado vai dizer muito. Eu gosto de uma fala assim, né? O mercado é o professor mais cruel, né? Ele cobra caro, ele ensina muito, né? É bem duro com a gente. E, claro, o resultado dessa comunicação vai falar muito. Legal, Mari, obrigado. Marcelo Merkley, meu colega de Ascensos também, que bom ter você por aqui. O método que a gente estuda é o método Ikigai. É um método de coach utilizado para contribuir para que as pessoas, de fato, encontrem o seu propósito na sua vida de uma forma equilibrada. É isso, querido. Precisar saber mais a respeito, só chamar. Vamos lá. Agora, Nádia, veio uma pergunta aqui para ti também. Olha só. Como você entende a importância... Olha só que pergunta diferente. Como você entende a importância do belo, da estética, no ambiente de trabalho? No sentido de reunir função, design e estética. Como é que você vê isso? Como é que Não, você vê? é do belo cantor que quer saber. Não, esse belo, inclusive, anda com uns problemas aí. Deixa ele fora disso. Então, tá bom. Vamos lá. Dentro da área de ergonomia, existe dois ramos, assim. Duas visões muito diferentes de ergonomia. Uma não deveria ser diferente, mas acaba sendo. Uma ergonomia com foco em design. Então, tem projetistas de imobiliários, tem arquitetos, tem pessoas que desenvolvem produtos. Eles têm uma visão partindo do ser humano para desenvolver um produto que possa se adequar a um indivíduo. Então, assim, quando alguém cria uma cadeira, ele vai ter que pensar que as pessoas têm uma determinada curvatura, que ele vai ter que colocar nessa cadeira, as pessoas têm variação de altura, que ele vai precisar gerar ajustes de altura. Então, assim... O centro de gravidade do cara mais para lá, mais para para cá. Por isso que as cadeiras têm inclinações diferentes, por causa desse centro de gravidade. Tá certo. Então, existe um trabalho em cima disso. É uma ergonomia de design, tá? E existe a ergonomia com foco físico, o cognitivo e organizacional, que é mais do que eu trabalho. Porém, existe o belo, que não é aquele que muitas vezes não atende a critérios. Sim. Então, assim, o cidadão, ele cria um design de algo que ele coloca como moderno, inovador, porém, não tem uma adequação física ideal. Então, às vezes, você vê uma cadeira que não foi feita para sentar. Ela foi feita para enfeitar um canto. Se você sentar lá 10, 15 minutos, você está desconfortável. E eu vou contar um negócio para vocês. Vocês sabiam que existem restaurantes e bares com cadeiras feitas para não serem confortáveis, porque é para você não ficar ali muito tempo? Acredito. Para girar. Para girar. Olha que loucura. Então você senta, come e não fica confortável. Não é um lugar para você ficar um tempão, que é o objetivo daquilo ali, e as pessoas giram. As pessoas giram. Sim. Então, uma das coisas que nós temos que cuidar bastante quando a gente fala em coisas ergonômicas é que, principalmente as lojas, elas usam o termo ergonômico como um sucesso, como alguma coisa que te dá saúde.
Não necessariamente. Quer dizer assim, esta cadeira ela é ergonômica. E aí você pensa que esta cadeira já resolveu o seu problema. Não. Ergonomia é a relação do indivíduo com o ambiente composto. Eu posso ter a cadeira mais cara do mundo. Tem cadeira de $1,5 milhão, feita por um cidadão lá. Mas se você sentar desse jeito, não tem cadeira que resolva. Às vezes, uma cadeirinha de palha, se o cidadão fechar a altura ali e ele usar ela de maneira adequada, pode até ser que para aquela pessoa seja ergonômica, não para todos. Então, o ser ergonômico é uma relação de utilização. E aí, senhores, eu vou dar uma dica. O que acontece muitas vezes? A empresa quer comprar mobiliário. Eu queria escolher 4, 5 cadeiras. Uma fábrica, uma loja, vai lá e deixa 4 ou 5 cadeiras para você experimentar. E aí coloca-se para as pessoas experimentarem e depois, não, a gente gostou mais dessa. Qual que você vai gostar mais? Provavelmente a que for mais confortável para ti. Mas alguém te explicou qual que era a altura que você deveria colocar, qual que é o ângulo do encosto, qual que é... Então, assim, eles largam as cadeiras. E aí tu bota para um alto, para um baixo, para uma pessoa mais pesada, que tem uma densidade de cadeira que deveria ser diferente. E aí é um conceito totalmente subjetivo e muito errado. Então, nós deveríamos começar escolhendo. Entendendo o funcionamento. Exatamente. O que eu preciso? Preciso de uma cadeira que... você tem um funcionário lá que tem, sei lá, 150 quilos. Não é qualquer cadeira que vai ser confortável para ele. Por causa da largura do assento, do comprimento, do encosto, da densidade da espuma. Quer dizer, eu preciso entender um pouco mais quem vai utilizar e ensinar essa pessoa a utilizar. Eu dei exemplo de uma cadeira, mas isso serve para muita coisa. Então, nós temos o bonito, vou tirar o belo da história. Nós temos o bonito, que é bonito e é funcional. Quando eu falo funcional ergonômico, quer dizer, ele funciona para aquela pessoa. E eu tenho o bonito, que é estético. Exclusivamente um enfeite, tá? Isso a gente vê muito em vários lugares. Aquela mesinha, aquelas cadeirinhas bonitas, modernas, num canto que ninguém senta ali. Que é só para enfeitar o canto. Que é para enfeitar o cantinho. Legal. Deixa eu ver a pergunta lá do Capra, Henrique, por favor. Obrigado, Capra, pelo parabéns. Vamos lá. A pergunta do Capra é: sabe-se que o ambiente externo influencia no comportamento humano em aceitação e conscientização para se engajar 100% no processo laboral e empresarial, que faz visitações às famílias. Exemplo, empresa que faz visitações às famílias para ver isso. Ok. Eu posso ajudar aí. Por favor. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas assim, o que eu vejo hoje? As empresas, para que você consiga se entregar para uma atividade laboral e para você se entregar de uma maneira mais completa, além dessa atividade laboral, tem que atender os seus objetivos, as suas expectativas, os seus padrões e as suas preocupações, você espera uma resposta, um retorno. Esse retorno é um reconhecimento, esse retorno é uma valorização em determinados pontos. Sim. Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu atendi um rapaz que estava com os 2 braços quebrados e uma perna quebrada. Nossa. Ele atuava como motoboy e ele ganhou um prêmio de funcionário destaque no mês anterior. Uma placa, um quadro na parede. No mês seguinte, um carro cortou a frente dele, ele desviou, ele olhou para trás e quando viu, ele deu de frente com um ônibus. Ele quebrou os 2 braços e uma perna. Esse cidadão foi levado, foi atendido e foi para casa. Esqueceu-se dele. Ele está afastado. O dia que ele voltar, ele voltou. O cidadão morava sozinho, numa kitnet. Ele não conseguia subir escada, ele não conseguia fazer comida, ele não conseguia fazer nada. O que aconteceu? Ele esperava um apoio, ele esperava uma visita, ele era um cara de destaque. Eu fui o melhor no mês passado. E hoje, porque eu estou machucado, ninguém me dá uma atenção. Ninguém dá bola. O que esse cidadão fez? Ele entrou com processo contra a empresa. Ele se ofendeu. Por quê? Ele se machucou trabalhando. E aí, assim, ele não teve esse acolhimento. Ele não teve essa valorização. Então, assim, eu sou bom quando estou produzindo. Ou eu sou bom quando... Então, assim, a gente vê empresas que têm um trabalho social diferenciado. Visita a família, entende a condição. O pessoal, uma época, teve umas enchentes aqui em Joinville.
vários clientes nossos fizeram esse acolhimento para os seus funcionários e tal. E isso realmente faz parte da qualidade de vida laboral, o reconhecimento, não só pelo que você produz, que tu entrega 110% do que lhe foi pedido, mas também pelo que você é e quando atende também a sua necessidade no momento de necessidade. E tem tudo a ver, né, Nádia, com uma fala muito contemporânea, que é o ESG, né? Que é o conceito de ESG, que é, de fato, a empresa e a comunidade interagir de forma colaborativa como um todo, e não simplesmente num conceito de serviço, né? Ou seja, não simplesmente porque o cara serve naquele momento ou não serve naquele momento, mas ter uma integração melhor, né? Quando o ESG fala a respeito do social, essa história é isso, né? Dessa intervenção da empresa para com a vida do seu colaborador, além dos portões da empresa. É o pertencimento. Isso. É o pertencimento, assim, né? Aquilo me pertence, mas eu também pertenço àquilo. E aí, assim, isso faz a diferença. E quando fala do Ikigai, gente, é assim, Ikigai é isso. Né? Tanto que nas empresas japonesas mais tradicionais, os colaboradores têm essa energia de família no processo, certo? É verdade que existe uma extrapolação disso no Japão, né? Vai além o ocidental não lida tão bem com isso quanto o japonês, porque extrapola um pouco para nós, né? Culturalmente. No entanto, existe uma energia de compartilhamento da vida no trabalho, de compartilhamento da vida para a vida, certo? E as pessoas, de fato, colaborando entre si. Porque a empresa vira família. Até uma curiosidade, no Japão, né, a maior parte das empresas que, de fato, existem historicamente no Japão, a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, são sobrenomes ou são nomes das famílias samurais. A adaptação capitalista do Japão aconteceu através das famílias de descendência samurai que se transformaram nas grandes empresas dos conglomerados japoneses de hoje, né? Toyota, Mitsubishi, etc. São dessa linhagem. Interessante. Vamos lá. Ok. Marcel faz uma pergunta para a gente. Obrigado, Marcel. Vamos lá. Ok. Temas que são super relevantes. Vamos lá. Maior acesso à informação. Questão para debater. Maior acesso à informação, redes sociais, conectividade em geral. Todos esses meios facilitam ou dificultam as relações pessoais? Que pergunta interessante. E aí, Mari? Quer falar sobre isso? Olha, tem uma questão que eu acho que é bem explícita, que é assim, que dificulta no ponto de que o presencial é mais quentinho, o presencial é mais próximo. Sim. Mas também vou colocar que pós-pandemia, né, durante e pós-pandemia, o virtual ele entrou na nossa vida e ele não vai sair. E ele atende muitas necessidades. E também já participei de cursos E melhorou a qualidade de vida de muita gente. E melhorou a qualidade de vida de muita gente. E também foi possível fazer esse engajamento. Não é impossível, né? Sim. Então, mas tem além desses dois pontos, tem um outro ponto que eu vejo que a gente perde, né? Tudo tem ganhos e perdas no virtual, que é aquele momento a mais de descontração, porque a gente tende, pelo menos na minha experiência, não sei vocês, a gente reduz o tempo de uma conversa quando é no virtual, Sim. uma reunião, né? E, de repente, é naquele momento que a gente sai, a gente para um cafezinho, ou que faz um intervalo, ou faz uma brincadeira, como aqui a gente se permitiu fazer, é que gera uma conexão mais forte. E, nesse aspecto, eu percebo que no virtual a gente já está ligado para outra coisa. E isso quando a outra coisa já não está ali na tela piscando e nos chamando, né? Tem coisas que a gente fala, mas não se grava, né? Exatamente, também. Eu tenho uma experiência corroborando com essa pergunta, que é o trabalho em home office. O trabalho em home office não deixa de ser uma forma de contato virtual, que durante a pandemia foi assim, veio uma avalanche de trabalhos em home office e que muitas empresas gostaram da metodologia e mantêm isso. Os Estados Unidos faz isso há muitos anos, né? Mas para o Brasil ainda é uma certa novidade, porque
A legislação, ela ainda é falha nisso, porque a empresa tem que garantir um posto de trabalho. Quando um trabalhador está trabalhando de casa, quem que garante que ele não está trabalhando sentado no sofá com o notebook no colo, numa postura que não é... Em primeiro lugar, a confiança, né, Nando? Mas aí, assim, mas para ele é mais confortável. Sim. É o comportamento que nós estamos falando. Exato. É o comportamento. Ele acha melhor, ele acha mais confortável ficar na cama de pijama com um notebook no colo. Então, hoje, sim, as empresas precisam fazer análise ergonômica, mas eu posso entrar na casa de uma pessoa e avaliar o mobiliário dela e a condição que ela tem dentro da casa dela. O quanto isso é. Porque tem, legalmente, também, tem uma expressão jurídica que eu não vou lembrar agora, mas, assim, dentro da minha casa... É um espaço privado, espaço privado. Então, assim, o quanto a empresa pode. E, ao mesmo tempo, se a tua jornada de trabalho é em horário comercial e você escorregar dentro de casa e cair nesse horário, pode ser um acidente de trabalho. Entende que a coisa é complexa? Sim. Mas se tu deixar um tapete, teu filho deixou um brinquedo, escorregou e caiu, pode ser considerado acidente de trabalho? Pode. Pode ser considerado acidente de trabalho. Porque você está em horário de trabalho. A não ser que você estivesse desviando da tua atividade. Mas aí como saber se estava desviando da atividade? Então, é uma coisa ainda muito complexa. E outra coisa que a gente percebe é que também existe um movimento já de trazer de volta essas pessoas, porque quando você tem um problema, e aí você tem um colega do lado, e você troca uma ideia e você recebe uma informação, a solução normalmente é mais rápida, e um terceiro escuta, e aí tu tem 3 pessoas que já sabem resolver o mesmo problema. Enquanto que quando você tem alguém em casa, no seu home office, por mais que de repente tente alguma coisa, não sabe se o outro lá está no momento de responder, se está no... E as coisas começam a ser resolvidas mais lentamente e focada numa ilha. O outro pode ter o mesmo problema e ele vai ter que se bater para resolver o mesmo problema que já poderia ter resolvido. Então, a questão do home office vem trazendo isso. E perde o face-to-face, perde todo o relacionamento que se cria num trabalho presencial. Na minha concepção, tem algumas atividades que funcionam muito bem em home office, outras nem tanto. Certamente. E imagina uma mãe que tem 2 filhos pequenos, que vai para a escola, que tenta trabalhar em casa, que tem uma roupa para botar para lavar, que tem o filho que quer comer, que tem que arrumar para ir para a escola. Eu estou dizendo que ela não trabalha. Estou dizendo que a carga dela é muito maior. Sim. Porque ela vai estender a jornada dela para ela poder dar conta do objetivo do trabalho dela. O pai já é mais fácil. O pai se tranca, agora o pai está trabalhando. Né? E normalmente o pai consegue mais facilmente. A mãe sofre mais com isso. Então as mulheres acabam tendo uma sobrecarga muito maior. Elas têm jornadas de trabalho maior. Por conta disso. Por conta disso. Elas estendem as suas jornadas de trabalho e isso traz prejuízos físicos. Sabe que tem uma... Lá da área de tecnologia, tem um negócio chamado teoria das redes. Eu estudei bastante a respeito disso. E na teoria das redes, a gente fala a respeito do modo de organização das organizações, certo? Que aparentemente tem nada a ver com tecnologia, né? Mas tem. Sim, já vamos terminar. Já vamos terminar. Mas é um assunto super importante, porque a energia do cafezinho, a energia do corredor, a energia daquela reunião presencial, e isso de fato tem muito valor e tem se perdido de uma forma significativa no processo online. Mas é isso, pessoal. É assim, essa nossa troca aqui, eu acho que deixou insights para talvez novas conversas. A gente discute esse assunto aqui depois a respeito disso. Foi uma alegria fantástica, importante ter vocês aqui hoje, grato por vocês terem aceito essa jornada. Nádia, especialmente aqui por cedendo espaço e toda a logística aqui de funcionamento. Henrique, obrigado pelo teu apoio. Dona Viviane, obrigado também. Dona Thelma lá ajudou um bocado também, certo? Todo mundo aqui colaborando, né, nesse movimento colaborativo da gente fazer as coisas funcionarem. Então, grato a todos que participaram nessa nossa conversa de hoje. Caso queiram conhecer um pouco mais dos serviços aqui do Ricardo Pamplona também, entrem em contato através do hashtag lá que ficou pendurado aqui no nosso chat lá no começo. E uma alegria grande ter cada um de vocês por aqui hoje. Muito obrigado. Tenham um bom restinho de semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço.